Ok? Nós agora estamos ao vivo, né? No Facebook. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Dando sequência ao nosso estudo sobre a criação, né? Nós estudamos no sábado passado a parte 5 e hoje nós vamos estudar a parte 6, né? Bereshit, né? Que significa, traduzindo em um princípio, né? Deus criou todas as coisas. Amém? Então, nós, no sábado passado, nós damos início ao estudo sobre o homem espiritual. Né? Nós estudamos sobre o homem terreno, o homem terrestre, e começamos ao estudo, falar sobre o estudo do homem espiritual. E hoje nós vamos dar continuidade. Amém? Então vamos começar a ler esses versículos, dois versículos aqui de Salmos 8, né? O versículo 4 e 5, que diz assim: que é o homem, né, o ser humano mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, contudo, pouco menor tu fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Gente, esse salmo ele é perfeito. Ele fala que Deus criou o ser humano um pouco abaixo, menor que os anjos. Mas ele encheu esse homem de glória e de honra. Ele coroou esse homem de glória e de honra. Agora imagina isso. Coisa que ele não fez com nenhuma das outras criaturas dele, mas ele fez com o homem, um propósito. Então a gente já vê a dimensão daquilo que é o homem espiritual. Nós falamos sobre o homem terreno, sobre limitações, mas agora nós vemos sobre algo sobre o homem espiritual. Nosso texto de Gênesis também, a gente é um texto que vai trabalhar ali na criação, diz assim, ó: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do eterno Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando, perguntando: onde estás? Onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do meu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus me questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Diz uma coisa importante: nós sabemos que Deus é espírito, e muitas vezes a gente não consegue mensurar ou imaginar. Então, muitas vezes, quantas vezes, quando a gente lê esse texto, que Deus andava, algumas interpretações, quando Deus andava a passear pelo jardim, pelo homem, então imaginava, a gente sempre imagina um Deus físico, não é um homem ou algo físico, que passeava pelo jardim, e ali botava que o homem saía até papo. Mas quando a gente começa a entender algumas coisas, a gente vê que era uma brisa da tarde. Não creio que isso acontecia de manhã e de tarde. Quando o homem acordava, já acordava com aquela brisa, com o Espírito do Eterno acordando ele, despertando ele. A gente
sobre o despertar da aurora, quando o Espírito vem e toca a harpa, e a harpa pintou um louvor perto dos ouvidos dele, e ele se desperta. E quando ele desperta, vai estudar a Torá, vai estudar a lei. Então, esse é o despertar de Deus. Eu creio que pela manhã, esse Espírito de Deus vem, solta a gente, que a gente está. A queda foi tão grande que a gente descendo de ladeira abaixo, e nós estamos buscando esse topo novamente. Mas eu creio que naquela manhã, o próprio Espírito de Deus despertava o homem, tocava no homem, falava: levanta, que eu mando você, o nosso encontro. E aonde a gente encontra com Deus? Quando a gente encontra o maior encontro de Deus com a gente, o nosso relacionamento é quando nós sentamos para orar e cair a Bíblia, para estudar. O maior relacionamento que nós temos com Deus é a oração e o estudo. Então eu creio que nessa hora Adão levantava e ia meditar em um mandamento só que Deus tinha deixado para ele. Ele tinha conhecido todas as coisas, só o mandamento, hoje nós estamos 603, então vamos dar para o conhecimento que tem no mal. E agora, por causa disso, nós temos 613 mandamentos, e nos estamos voltando para conseguir pelo menos alcançar alguns e buscar um nível espiritual maior. E o homem viu, ele sentiu que estava nu nesse momento e se esconde. Mas não vamos entrar nesse outro nesse momento que agora não, nesse texto. Vamos adiante. Quero trazer a introdução, vou ver o tema, nós vamos falar no slide, eu quero dizer uma coisa: o homem, ele não foi criado para casa, ele foi criado para estabelecer um governo. Veja bem, Deus criou o homem, mas a obrigação, ele deu autoridade, ele deu autonomia ao homem para estabelecer o governo, mas a responsabilidade disso não era de Deus, é do homem. Era o homem que tinha que estabelecer, dizer assim: eu sou a autoridade, eu sou a autoridade. Então Deus criou o homem para estabelecer um governo relacionado a Deus, um governo de Deus, ser um representante de Deus aqui na terra, desse domínio. E segundo as Escrituras, a gente vai ver lá em Salmos 8:5 e Hebreus capítulo 2, versículo 7, que é a mesma repetição do mesmo texto, diz que esse homem ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Por que ele foi criado um pouco menor do que os anjos? Por que ele não foi criado maior? Ou por que ele não foi criado igual? Para que ele pudesse buscar a sua elevação espiritual e viesse afirmar o seu governo. Segundo alguns comentaristas da Torá, eles dizem o seguinte: que quando Deus criou o homem e outorgou ao homem esses poderes, estabeleceu esse governo sobre toda a criação, inclusive para todos os principados e potestades, para anjos, para demônios, para anjos caídos, o homem ele foi criado para governar sobre tudo, sobre todas as criação. A gente vai ver. E isso, quando o homem Deus criou o homem, os anjos foram diante do homem e se curvaram para servi-lo. Os animais também vieram até Adão para servi-lo. Mas segundo os comentaristas da Torá, se fosse eu não vou me curvar diante do homem. Ele é menor do que eu. E esse é o próprio Satanás. Ele foi deposto, a gente vê que foi deposto de um governo celestial, porque ele queria o lugar do filho, e agora ele vem para a terra, para agora quem é herdeiro do trono do filho na terra, agora o que acontecer, ele pudesse também, eu queria também ter o governo na terra, foi acontecer
E ele não se curva. Então ele não se acertou, ele se rebelou a submeter o homem. E com isso ele cria as estratégias para fazer com que o homem caísse e fosse deposto do seu nível espiritual do seu governo. Então veja bem, nós fomos estabelecidos num nível de governo, mas o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa transgressão faz com que a gente caia. Até no dia de hoje, quando a gente está buscando estabelecer, a gente começa a comentar. Veja bem, quando você começa a entender essas coisas, começa a ser levado espiritualmente, o inimigo ele não fica satisfeito. Ele quer te derrubar nesse lugar para que você volte a ficar debaixo da sola dos pés dele. E ao contrário, Deus diz o quê? Que toda a terra ele colocou debaixo do estrado dos seus pés, de relacionamento ao Messias. Está compreendendo o Messias, como tudo que está debaixo dos nossos pés, sobre o nosso domínio. Aí o inimigo vai tentar fazer com que você retroceda, para que você volte para o lugar de escravidão. Você vai perdendo o governo espiritual. Quando o primeiro Adão foi criado, quando ele caiu ali no pecado, criou-se um muro de separação entre o seu espírito. Veja bem, quando nós vamos tratar de cura espiritual, nós fazemos uma separação da tricotomia, fazemos tricotomia, corpo, alma e espírito. E aqui, dentro do contexto, a alma está ligada ao espírito. A alma é as nossas emoções, porque ela foi corrompida por causa do pecado do homem. Então a alma começou a dominar. Então isso criou um muro de separação entre o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, e a nossa alma, e o nosso espírito. Criou esse muro. E com essa separação desse muro, foi aumentando os níveis de iniquidade, os níveis de intervenção, os níveis de pecado. E a cada hora que, veja bem, cria-se um primeiro muro. Agora vamos colocar aqui. Você faz um muro e um muro. Aí você olha assim, esse muro está muito fraco. Constrói outro muro, do lado daquele, paralelo àquele, do lado daquele, e vai construindo muro. O que vai? A fortaleza, ela aumenta. Ela se torna uma fortaleza. Cada tijolo é como se fosse o pecado e a transgressão que vai se acumulando. Então vai se tornando uma fortaleza. E isso, essa fortaleza, ela está nos separando do Espírito de Deus. E quanto mais nós estamos distantes do Espírito de Deus, mais nós nos tornamos prisioneiros do nosso inimigo, que quer que nós continuemos transgredindo a palavra do Senhor para que nós continuemos presos. Amém? Estão entendendo? Porém, agora, quando o segundo Adão, que depois sai da sua glória, o segundo Adão é aquele, Yeshua. Então, quando Yeshua vem o segundo Adão, ele vence o pecado. Quando ele vence o pecado, agora o véu, a palavra diz que quando ele diz que está consumado, a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Que véu é esse? O véu que fazia separação, ou seja, o muro que fazia separação, ele caiu, foi rasgado de alto a baixo, foi destruído. E une agora, traz essa unidade agora, o nosso espírito, a nossa alma, com o Espírito de Deus, com o Ruach HaKodesh. Agora, essa é a questão. Quando eu busco conhecimento, meus olhos se abrem e eu consigo enxergar o outro lado. Porque enquanto eu viver na ignorância, com medo,
no pecado, preso, meus olhos continuam fechados. E eu continuo vendo o que eu vejo? O muro. E cada dia esse muro só vai aumentando. Só vou me distanciando de Deus. Mas agora, quando meus olhos se abrem, esse muro de separação cai. Amém? Uma das coisas interessantes que nós temos que entender e compreender, por causa do pecado de Adão, o homem já nasce com a inclinação para o mal. Olha só primeiro, o poder da iniquidade, o que vem sobre gerações, que por causa do pecado de Adão, a pessoa já nasce com inclinação para o mal. A natureza humana já tem essa inclinação. Porque antes, quando Deus criou Adão, o que tinha dentro de Adão era a perfeição de Deus, era só tinha bondade, era o Espírito de Deus atuando diretamente no Espírito dele, e o mal ficava fora. E agora, quando Adão peca, quando Adão cai, esse mal é introduzido para dentro dele, contaminando agora a sua semente. Aí a semente já vem contaminada. Então, ou seja, o mal, ele não está lá fora, ele está dentro de nós. Esse é o mal que nós temos que lutar todos os dias. Nós temos que lutar contra essa inclinação que nós temos para o mal. O próprio Paulo vai dizer aqui, ó, em Romanos 7, capítulo 15, versículo 15 ao versículo 20: pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso eu me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu que determino o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Ou seja, o mal, algumas traduções falam pecado, falam mal. O mal que habita em mim. Essa inclinação, o mal que habita em mim é que me leva a transgredir, que me leva a fazer as coisas que eu não quero. Meu espírito diz: não, eu não quero fazer isso, mas as minhas emoções do lado, eu vou fazer. Então, aquilo que o homem espiritual diz, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, mas aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto, o que existe no mundo? O que nós herdamos de Adão, gente? A carne. Aí na carne veio o mal, a inclinação para o mal. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, ou seja, no meu espírito. Contudo, não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Ou seja, a inclinação do mal que reside em mim. Então, o que nos resta? Lutar dentro de nós, com o nosso inimigo. Não existe, gente, uma luta externa com as pessoas de cima. Lá fora está bem mal e eles estão lutando entre si. Bem mal está dentro de nós. Então não tem como essa guerra, essa luta, não tem como eu lutar da minha esposa, não tem como lutar por Bruno, não tem como lutar por vocês. Essa guerra eu tenho que lutar comigo mesmo. Essa batalha eu tenho que vencer. Ela dentro de mim. Eu posso ajudar. Depois que eu vencer essa batalha, eu posso ajudar as pessoas a vencer a batalha. Que é o que a gente está tentando. Todo dia eu luto ao lado do leão. Todo dia eu guerreiro com o
uma luta, né, poética que as pessoas acham que tem uma luta entre o mal, o bem e o mal, né, no mundo. Assim que o bem venceu o mal, aí, puxa, aí todo mundo vai ficar bonzinho, né? Então a imaginação dessa forma, quer dizer, não, o bem, assim, o bem sempre vai vencer o mal, mas às vezes não. Para uns sim, mas para outros não. Eu lembro, já falei aqui no outras aulas anteriores sobre um garoto malvado, cheio de maledicência, e ele falou assim: eu vou pegar aquele sábio hoje, o Senhor sabe, eu vou acabar com a integridade dele, vou detonar ele, vou envergonhar ele. Aí ele vai lá, captura um passarinho na arapuca e coloca o passarinho, chega lá de trás, passarinho. Aí ele fala: ó, pega esse passarinho. Se ele, eu vou perguntar se o passarinho está vivo, eu tenho um passarinho na minha mão, eu vou perguntar se o passarinho está vivo ou está morto. Se ele falar que está vivo, eu estrangulo o passarinho aqui, mato e falo: ó, está morto. Mas se ele falar que está morto, eu vou pegar o passarinho e falar: está vivo. Eu vou pegar ele agora, não tem para ele, não tem para ele correr. Aí ele vai, né, lá diante do sábio, chega lá: Senhor, agora eu quero fazer o teste da sua sabedoria. E aí, eu estou com um passarinho aqui atrás. Ele está morto ou está vivo? O sábio olhou para ele e falou assim: isso depende. O passarinho está muito bom. Ou seja, você decide se ele vai viver ou se ele vai morrer. É mais ou menos dessa forma. As decisões estão nas nossas mãos. E nós decidimos aquilo que vai morrer e aquilo que vai viver na nossa vida. Eu não, porque eu falei, isso eu só posso fazer na minha vida. É a minha luta interior. E a gente ensinar, a gente tem que ensinar os nossos filhos a lidar com essa situação. A saber o que deve morrer na vida dele e o que deve viver na vida dele. Amém? Então eu sou, sabe o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Isso é um governo. Quando eu começo a dominar essas coisas, automaticamente eu sou levado espiritualmente. E eu começo a estabelecer um certo governo. E cada momento que eu vou estabelecendo a minha elevação espiritual, do conhecimento, do ser, do desenvolvimento, eu começo a governar mais fácil. Poxa, são poucas pessoas que estão dando comigo que eu estou governando. Não é governar pessoas, é governar você mesmo, é governar dentro do seu espaço espiritual, é você governar dentro do seu espaço físico, é você ter a paz, o calor e a tranquilidade para saber lidar com todas as coisas. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, tem coisas que eu não vou conseguir mudar, mas quando eu começo a mudar dentro de mim, as coisas ao nosso redor também começam a mudar. Nós nos tornamos funcionários do reino de Deus. Amém? Como eu falei, né? Você e eu, nós não somos frutos do acaso. Nós somos um projeto perfeito de Deus que foi sabotado. E agora está sendo aperfeiçoado. E quem sabotou? Foi Satanás ou nós mesmos? Auto-sabotagem, gente. Não é Satanás que vem sabotar a gente, não. É a gente que permite que ele sabote. Então isso é auto-sabotagem. Quando a gente sabe que tem um ladrão à nossa volta, na nossa casa, o que você faz?
um cachorrão bravo, valente, coloca cerca no muro, reforça, o lugar na malha, bota no muro, reforça, bota grátis. Eu sou janela. Não é verdade? Para quê? Para que o ladrão não entre. Mas agora, se eu quero ser roubado, eu vou abrir a porta, eu vou tirar a chave, tirar a fechadura, fechar a pé. Ele empurrou e entra lá. Então eu vou começar o som na cara. Como as pessoas fazem, quer dizer, o seguro de um carro. Se auto-sabota. Amém? Então eu quero que vocês entendam. A sua perfeição, ela te conduz a uma elevação espiritual. Quanto mais eu busco perfeição, mais eu sou elevado espiritualmente. E quando eu sou elevado espiritualmente, mais eu aprendo a lidar com situações e circunstâncias, e dificuldade, a luta. Eu vou ter ferramentas, mais ferramentas para eu poder lidar. Ou seja, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, e tu não será atingido. Por quê? Você sabe onde você está. Agora veja bem, a palavra de Deus no Salmo 91 diz o quê? Que 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, e tu não serás atingido. Ou seja, isso fala de ataque, né? Agora veja bem, se eu tenho uma elevação espiritual, se eu tenho buscado a perfeição, se eu sei como agir, se eu sei o que eu devo permanecer, ou seja, se está acontecendo uma guerra à minha esquerda, eu não vou pular para a direita, porque na minha direita também tem uma guerra. Eu não vou estar de um lado para o outro pulando. Então a guerra vai estar sempre. Mas quando eu estou no centro da vontade de Deus, 1000 cairão do meu lado, ou seja, vai ter guerra do lado esquerdo, vai ter guerra do lado direito, mas eu estou no centro da vontade de Deus. Isso é uma elevação espiritual, você saber aonde você está, é você saber quem você é e aonde você está. A elevação espiritual é você viver nas alturas, como muitos vivem aí, né? Vive nas alturas no momento, e daqui a pouco está na terra de novo, está para cá de novo. Isso é elevação espiritual. A elevação espiritual é você subir, buscar sabedoria, um conhecimento do alto e aplicar na sua vida aqui terrena, né? Até que nós possamos alcançar a plenitude espiritual. Ou seja, quanto mais eu me aperfeiçoo, eu busco conhecimento, discernimento, a sabedoria, a plenitude espiritual ela vai me aperfeiçoando, ela vai me elevando mais. Aí o que acontece? Isso faz uma preparação para que nós possamos voltar a governar do grande Éden, do jardim do Éden. Você está lendo, né? Está lendo o texto ali. Então, veja bem, eu estudando, gente, eu estava precisando encontrar lugar nenhum. Estudei, escrevi, li um texto, para precisar dos textos que eu coloquei, mas estudei, sem nenhum livro do meu lado hoje. Pela manhã eu comecei a escrever esse estudo. Talvez vocês não vão colocar isso em lugar nenhum, mas diz assim: meu televisão, que o Éden é um trono divino. É um jardim, mas é um trono divino. É um lugar que esse foi feito para se estabelecer um governante, para que ele pudesse estar ali se governar. E a gente vê que Deus cria o homem Adão do pó da terra e planta o jardim, ou seja, eu plantei um trono ali, que agora eu vou pegar esse homem que eu criei e vou colocar sobre esse trono, sobre esse lugar. Agora uma coisa interessante, eu vou ficar meditando, meu Deus, por quê? Por quê? E por que o homem foi criado
Ele tinha tanto essa glória de Deus, que ele governava do lado de Deus. Tanto que os comentários falam que quando os animais, quando via Deus de longe, confundia até com a manifestação do Eterno, como fosse a luz do Eterno, achava que era a luz do Eterno, mas quando chegava perto era Adão. Então é um trono divino estabelecido para um governante. Em que e por que o homem? Em que e por que o homem foi criado um pouco menor que os anjos? É uma curiosidade, né? Se Deus ele tem todo esse poder de autoridade, e agora ele é menor que os anjos. Agora em quem ele é menor que os anjos? Em autoridade não é. Porque acima da autoridade do homem está somente Deus. Agora o homem, o que acontece? O homem está debaixo do jugo, ele está hoje, ele está aprisionado, ele é escravo da pessoa, mesmo ele sendo rei, quando ele está preso, sob o domínio de outro rei, de outra nação, ele continua sendo rei daquele determinado lugar, mas ele está o quê? Subjugado. Ele se torna o quê? Escravo daquele outro rei. E geralmente o rei domina o outro quando o outro rei ganha uma batalha. Só não perdeu a batalha, a primeira batalha. E Yeshua ganhou a segunda. Só em si, quando é chave da política. Então, por que o homem foi criado um pouco menor? Em quê? Está ali, ó. Primeira parte, em quê? O homem foi criado um ser mortal, enquanto que os anjos são seres imortais. Pastor Dante Mendes, que coisa, né? O homem morre, sabe o que mais poder? Agora, Deus colocou algo no jardim, no lugar desse trono, para que o homem alimentasse e tivesse vida eterna. Essa é a dependência do homem com Deus, dele comer da árvore da vida. Para termos vida eterna, nós precisamos comer da árvore da vida. Ou seja, os anjos não comiam da árvore da vida, porque eles eram imortais. Quando Adão cai, Deus fala: opa, como ela se tornou conhecendo mal. Agora ele trouxe volta para dentro dele, está como igual de nós. Agora ele não pode mais comer da árvore da vida, porque se ele comer, vai chegar um ponto que vai chegar na imortalidade, e aí ninguém se cura, porque o mal está dentro dele. Já pensou? Você vê como foi reduzido o tempo de vida do homem por causa da maldade? Então, ou seja, para o homem ter vida eterna, ele precisa comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estou, não é só eu creio em Yeshua, naquela fé? Sim. Aquela fé é que me conduz a comer do fruto da árvore do conhecimento, do fruto da árvore da vida. E o que é a árvore da vida? O conhecimento. Agora, o homem tinha isso à disposição dele, um mandamento só. E agora a gente tem que lutar para comer dessa árvore. E de uma forma limitada, porque a gente está tudo corrompido, tão difícil, que a gente está comendo, vamos dizer assim, de galho. O homem pegava aquela fruta inteira, né? Cheio de coco, ele comia aquilo, degustava, né? E agora ele pega ali, está procurando migalhas para sobreviver com essa eternidade.
Yeshua, a nossa fé em Yeshua nos conduz à obediência da Torá. E ali está a sabedoria. Ali está a conhecimento, a árvore da vida. Yeshua é a própria Torá. Ele é a própria Torá. Não é somente crer. Yeshua fala o quê? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então ele é a própria árvore da vida. Ele é a própria Torá. Ele é o próprio conhecimento dele. Amém? Então os anjos não precisavam comer a árvore da vida. Segundo, por quê? Agora, por que Deus fez ele menor ou menor do que os anjos? Por quê? Era para que o homem pudesse se alimentar da árvore da vida e buscar a vida eterna. Para que ele tivesse esse esforço de comer, de buscar. Olha bem o que diz em Apocalipse 2, versículo 7 ao 11, dois textos interessantes aí, Apocalipse 7 ao 11, versículos aí. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, eu tenho que chegar lá, eu vou conseguir romper, eu vou conseguir chegar no paraíso e comer eu preciso alimentar desse conhecimento da árvore da vida, para me ter eternamente. E ele diz aqui no mais adiante: o vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Ou seja, além da morte desse corpo, tem uma outra morte. E a palavra de Deus nos dizendo que essa morte vai ser dolorosa. Não é a primeira morte, é a segunda morte. E quem está comendo o fruto da árvore da vida não vai viver eternamente. Então ela não vai sentir. E eu creio que hoje a gente está comendo, a gente não está alimentando como deveríamos estar. Mas quando o Messias voltar, quando Yeshua voltar, eu creio que para aqueles que permanecerem aqui, vai ter essa árvore à disposição. E quanto mais eu começo a me alimentar dela, mais eu vou buscando a eternidade. E eu creio que vai chegar num nível que nós vamos estar iguais a Yeshua. Amém? A nossa luta, por quê? Outro porquê. A nossa luta é buscar a restauração e o aperfeiçoamento até alcançarmos o trono divino criado para governar a terra. Nós vamos julgar os anjos caídos, nós vamos governar a terra. Nós não vamos governar o céu, quem vai para o céu, e quem vai governar o céu já tem governo. Nós vamos governar a terra. A nova Jerusalém vai descer para a gente governar a terra. Quando eu creio na Bíblia, eu não creio. Eu não posso crer em minhas palavras. Eu não posso, não podemos. E a gente não podemos deixar de falar isso. Pessoas que querem viver em ilusões de que vai para o céu, que não vai passar por tribulação, e já vai passando aqui situações, a gente está vendo aqui no próprio Biriri ali. A gente está na tribulação, gente. Talvez não seja uma grande tribulação prevista na Escritura, mas para muitos está sendo. Por quê? Mas a palavra de Deus diz o quê? Que por causa dos justos, dos santos, esses tempos serão abreviados. Então o justo vai estar lá, os santos vai estar lá. Olha só o que diz
Apocalipse 2, versículo 26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E agora ele falou que vai ter nações lá no céu. Aonde são as nações? Aquele que permanecer nas minhas obras, ou seja, nas minhas leis, nos meus princípios, meus mandamentos, meus ensinamentos, buscando essa elevação espiritual, buscando a santidade, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Gente, a gente começa, se a gente tem essa questão, quando os dois estão se elevando espiritualmente a cada dia, nós começamos a governar desde agora. A gente começamos a determinar, nós começamos a orar, porque as primeiras coisas acontecem no mundo espiritual, depois que acontece aqui é o reflexo de algo que já aconteceu. Então, quando eu começo a determinar, a mudar, a governo, estabelecer governo, tirar governo, eu começo com autoridade, com conhecimento, com sabedoria, eu já começo a governar sobre as nações, a destituir governos. Eu já começo a governar sobre as nações. Mas se eu continuar debaixo da sola de Satanás, com medo, amedrontado, com medo de lutar, de guerrear, de abrir a minha boca para determinar, para fazer o que aconteça, perder o meu nível de autoridade que eu tenho, as coisas continuarão do mesmo jeito que é o que Satanás quer. A guerra sempre vai existir, sempre existiu. Mas cabe a nós decidir quem é o vencedor. Não é Deus que está lutando contra Satanás, é nós. Para que nós vamos estabelecer o nosso governo, destituir ele. Aquilo que foi roubado, ele já venceu e falou assim: eis que dou a chave. Eis que agora te dou o caminho para o trono, para governar. Eis que te dou autoridade. Yeshua, ele mostrou esse governo para nós através de sinais, de maravilhas, de cura. Através de sinais de milagres, de multiplicação de pão, de vinho, de comida, de frutos, de cura. E agora ele fala o quê? Esses sinais acompanharão vocês. E vocês farão obras maiores do que essa. Agora imagina se ele está falando assim: vocês farão obra maior do que essa. Está dizendo, não estou agora devolvendo para vocês o governo que foi roubado de vocês. Agora vamos conquistar. Agora vocês têm que começar a transformar de dentro para fora agora. Essa santificação para que vocês venham alcançar níveis espirituais. Amém? 4. Yeshua se despiu da sua imortalidade. Yeshua é imortal? É. Mas ele despiu da sua glória. O que é a glória? Imortalidade. Ele despiu da sua glória. Se tornou mortal. Nasceu da mulher. Ao ponto de ser morto indignamente, injustamente, sendo conduzido e sacrificado no madeiro, né? Nossa tradução é cruz, né? Dentro do contexto de maldito é aquele que é colocado, sacrificado no madeiro, que é morto no madeiro. Então a cruz representa o madeiro, o sacrifício foi sacrificado no madeiro como um maldito. Por causa de quê? Das nossas transgressões. Agora ele venceu através da morte, através da sua ressurreição. Eu vou vencer a morte com vocês. E agora ele nos conduz a essa reconciliação com Deus. Então não tem como eu ter autoridade. Outra coisa, não tem como eu ter autoridade, governar as nações, como muitos acham que governam, muitos acham que tem, se eu não tenho essa reconciliação com Deus. Não é uma reconciliação com Jesus,
quanto às coisas importantes. Muita gente fala, mas poxa, eu digo para um demônio que está manifesto em uma pessoa, para ele sair no nome de Jesus e ele sai. Quando eu digo para uma pessoa que está enferma, ser curada em nome de Jesus, a pessoa é curada. Por que você diz que eu não tenho autoridade? Não tem. Quem tem autoridade é o nome de Jesus, não Yeshua. Nesse nível aí. Porque Yeshua vai dizer o quê? Muitos dirão, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio, eu curei em teu nome. E ele vai dizer o quê? Apartai de mim que eu não vos conheço. A autoridade é outra coisa. O nível de autoridade é outra coisa. Não que a gente não vai ter as nossas emoções, mas não precisa. A autoridade é reconciliar com Deus, é voltar ao povo, ao governo, entender, é alinhar com a palavra de Deus, é ter essa intimidade com Deus. Nome de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Agora e eu, sabe o que eu tenho? Aquele discípulo que foi lá, que saiu lá, estava no irmãozão lá perto de Paulo, pelo nome do Deus de Paulo, sai demônio, tomaram a surra, e voltaram. Aí eu vi os demônios falar com ele. O Deus de Paulo nós conhecemos, Paulo nós conhecemos, esse Jesus nós conhecemos. Agora quem é você? Quem é você? Nós conhecemos o Deus de Paulo, nós conhecemos esse Paulo, nós conhecemos esse Yeshua, e o Deus dele nós conhecemos. Quem é você? Então vai ter níveis de coisas que você não vai conseguir, que as pessoas não vão conseguir, mas se eu me alinhar no nível de autoridade, ter essa reconciliação com Deus, eu vou passar. Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8 diz assim: não foi a anjos que ele sujeitou, olha só que coisa maravilhosa essa palavra, gente. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é o homem para que com ele te embora? E o filho do homem para que com ele te preocupe? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo se deitaste debaixo dos seus pés. Estava tudo debaixo do meu. Só que a situação virou. Ao sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito, nada. Aí agora só essa do viver de branco. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Ou seja, Yeshua abriu os caminhos para nós, nos deu, devolveu a nossa autoridade, o nosso governo, nós todo mundo. Mas o que Paulo vai dizer aqui? É o escritor de Hebreus. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Ou seja, ainda, por que o mal ainda predomina? Satanás ainda predomina. Ainda na terra, esse governo de Satanás é tão forte. Por quê? Porque os filhos de Deus ainda não se levantaram. São poucos que estão se levantando. E muitos estão se levantando, nós estamos se levantando sem autoridade. Aí quando tomar a primeira pontuada,
fora, por quê? Eu tomo a primeira cacetada, já começo até a levantar bem, mas quando toma uma pressãozinha, já escorrega. Então a palavra de Deus no livro de Romanos, no 10 e 11, que toda a criação aguarda, e ela geme e chora, e aguarda que os filhos de Deus se levantem. Para quê? Para governar. Os Ben-Elohim se levantam, os filhos de Deus. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Parece ser fácil, mas sem lutar não tem como. Se eu não vencer o mal que está dentro de mim, não tem como. Se eu não vencer as coisas que me levam para o mal, não tem como. A minha luta é interior, muito interior. E eu preciso vencer aqui primeiro. E quando eu começo a vencer aqui dentro de mim, ela começa a ser externalizada, ela começa a sair para fora e começa a mudar. Ela começa a alcançar pessoas, ela começa a alcançar a natureza, ela consegue começar a alcançar vidas, ela consegue começar a alcançar famílias, mas ela precisa ser conduzida, mudada, transformada aqui dentro de mim. Eu preciso dominar o mal que está dentro de mim, submeter a mim, buscar a elevação espiritual. Para a gente estar encerrando aqui, voltando lá no livro de Gênesis. O homem caído agora. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, o vento estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então, o pastor, o texto está feliz. Fez o eterno Deus túnica de pele e com ela vestiu Adão e Eva sobre ele. Então declarou o eterno Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome o fruto da árvore da vida, e comendo-a possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden, e fez que ele lavrasse a terra do qual havia sido formado. Quer dizer, o homem governado, o rei trabalha, ele governa. E agora o homem precisa ser deposto, e ele passa agora a trabalhar. E não é fácil, não é fácil esse trabalho aqui, onde um lugar onde tinha muitos espinhos, lugares agora talvez a terra não era tão fértil como a do jardim. Produzir sozinho, produzir tudo sozinho. Os animais cuidavam de semear. A gente sabe o que acontece isso, a dispersão de semente. E agora ele volta a trabalhar, a ralar, a sofrer. Por que o homem sofre? Por que o homem reclama? Por que o homem corpo? Às vezes ele está lá ralando, dói a coluna. Pode ser, né? Dói a perna. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore. Mas tudo nós sabemos que tem um propósito. Deus já sabia de todas as coisas, Ele preparou de antemão esse trabalho de resgate para nossas vidas. Então vamos lá, aqui agora. Um homem veio lavar a terra, plantar. Eu quero falar hoje, não faz antes eu disse meu. Antes eu já trazia os estudos de uma túnica, de uma túnica só. E hoje, pela manhã, Deus me mostra 3 cônicos de um homem e 3 túnicas. Estão parecendo encontrar
lugar nenhum. Parece loucura, mas está trazendo aquele para a gente compreender, explicar essa revelação é muito interessante. Eu vi um homem vestido de 3 túnicas. Vamos lá? Primeira túnica, a terrestre. Só que eu vi. Estou botando um ordem. A pele. Quando o homem percebe que ele está no mundo, que ele bota as folhas de figueira, né? De folha de figueira, faz assim, de folha de figueira, folha de figueira, tá? Que a figura do desenho parece uma barreira, né? Uma folha de uva, mas foram folhas de figueira. Fica fácil. Pegou da folha de figueira, fez roupas, e se vestiu. E essa é a primeira dúvida. Então, um homem, eu creio que ele não tinha essa pele que nós temos hoje. E a gente vai ver, dentro daquele texto lá de Ezequiel, capítulo 37, que Deus vai formando o homem, depois é que ele estende a pele sobre o homem. E essa pele, quando Deus deu, o homem estava nu, porque ele olha, eu creio que ele estava vendo o seu corpo ali, né, já não como ele via antes. Ele chega do Senhor e se sentiu nu. Aí Deus cria essa pele dele, cobre os músculos tendões dele. A primeira túnica, e nós sabemos que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, e ele é um órgão sensorial. Ele é um órgão sensorial. Você sente tudo pela pele. Já a pele, como ela lembra, ela tem uma representação daquilo que é externo. Porque agora o homem, ele passa a externalizar tudo que está dentro dele, através do seu sentimento. Aquilo que é superficial, aquilo que é do homem terrestre. Ele cria essa túnica, essa pele, que até então o homem não precisava, porque ele já tinha uma túnica, ele foi criado com uma túnica, que é a segunda túnica, que é a espiritual, que é a túnica de Yeshua, a túnica do corpo glorificado, da luz divina, da glória de Deus sobre o homem. Então, quando o homem olhava para ele, ele não conseguia ver aquilo que tinha a carnalidade dele. A carnalidade dele estava exposta naquele momento, quando ele se viu nu, a carnalidade dele se expôs, o sentimento dele, a carnalidade dele. Eu vou criar uma pele para você. É isso que é a questão, muitas vezes as pessoas falam, né, que dizem que vai lá, que Deus sacrificou o cordeiro e fez túnica de pele para o homem, né? Aí aparece a roupa de pele ali, a túnica de pele, né, de animal. Mas Deus não é espírito. A Deus não sabe nem sacrificar animal. Não tinha morte. Não existia morte. Não existia morte. E aí, por causa da queda, o homem, a morte foi trazida para a terra. Então, aquilo que a carnalidade dele foi exposta, ele viu a nudez dele. Eu falei, puxa, eu sou isso. Ele viu que a mulher, puxa, eu sou isso. Eu achava que eu era aquilo, que era aquilo tudo, mas na realidade, eu sem Deus, eu sou isso. Eu sou isso. Se tinha que bater na terra, vai decompor, vai virar pó novamente. Aí Deus falou, todo mundo vai velho, quando você olhar na sua pele, você vai sentir na pele. Eu falo assim agora, vai sentir na pele agora, hein? O seu erro, o seu pecado, agora você vai sentir na
comigo. Ou seja, quando a glória de Deus sai de mim, eu revelo que eu sou sem Deus. É quem eu sou na criação, é quem eu sou sem Deus. Ou seja, o mal. Quando Deus retira de mim, o mal se revela. Quando o Espírito de Deus se retira de mim, o mal se revela aqui. Não é obra de bruxaria, de macumbaria, não é só mal na vida dentro de mim, eu preciso dominar. E a outra, a terceira túnica, a túnica da vergonha. Pastor, que ideia é essa? Eu coloquei o nome de túnica da vergonha aí, né? Foi a túnica criada pelo homem. A túnica de pele, negro, animal, tudo cabelo de tecido. A túnica não é a túnica da vergonha. A pessoa que começa a andar nua, a pessoa não diz, e fulano perdeu a vergonha. Está andando nu. A túnica da vergonha. Veja bem, por que eu digo isso? Teve essa terceira túnica. Não foi a folha que Deus usou para outra túnica, para quem velho, agora, porque ele pegou comigo. E a carnalidade dele com folha de figueira. Eu não digo que desceu, fez farinha, ele cozinha, fez assim, não. Ele tentou colar a folha de figueira. E só você não sorriu que ele tentou colocar a folha de figueira no corpo. Se você não tampar isso aqui, vou tampar a cara, vou tampar esse vergonha aqui. Isso não tem que ver com ele. E agora, quando ele é expulso do jardim, ele passa a ser forçado a atender às suas necessidades. E quando ele estava no jardim, tudo era tranquilo. Ele não sentia frio, ele não sentia calor, ele não sentia fome, ele não sentia nada. Está muito boa. Você vê uma coisa que ele veste de figueira. Fala um pouco de figueira. Até então, beleza, não sentia nada. Deus cria a pele dele. Qual você jogaria? Não sentia nada. Mas, quando ele é expulso do jardim, ele se sente obrigado agora a fazer veste. Para ele, veste dele, esses vestes aqui. Só que talvez de velho. Os animais, não pode ser completo animais, a gente precisou fazer veste, porque agora o corpo dele sentia frio, porque agora o corpo dele sentia calor, porque agora ele tinha que lavar a terra para suprir as suas necessidades, porque agora ele sentia fome. Aprendeu, tinha que aprender a cultivar o seu próprio alimento agora, o suor do seu rosto, porque agora ele não tinha mais o aconchego do paraíso. E agora Deus quer nos levar de volta esse lugar, esse trono. Deus quer levar a gente para voltar a governar, onde nós não vamos ter doenças, onde nós não vamos ter enfermidade. Vamos viver num aconchego tão bom, tão maravilhoso, tão glorioso, e governar suas nações. Concluindo, para não tirar apenas o mandamento, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como Adão não pôde se controlar e obedecer a um mandamento, foi julgado e castigado. E agora gerou, dentro do contexto do pai de 613 mandamentos para orar. Antes de cometer o pecado, Adão não só ouvia a voz da sabedoria divina que nos traz luz do alto,
como se alimentavam da árvore da vida e se consagravam a serviço do Criador. O rei, ele está no serviço de Deus. Amém? Glória a Deus. Encerrar com esse provérbio, que eu falei que você está fazendo. Provérbios 3, versículos 60 e 19, diz assim: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore da vida, a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou o lugar dos céus. Amém? Provérbios 7, 17 ao 19. Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Amém? A nossa aula aqui também, né? Catima, né? Avante, restauração, já. Precisamos ser restaurados a cada dia. Amém? Palmas do Senhor.